Agora tá na hora da nossa série Campos Invisíveis. No quarto e último episódio da nossa série, nós vamos mostrar que a evolução do futebol mineiro contribuiu para o desaparecimento dos primeiros estádios da capital de Atlético, Cruzeiro e América. E o tempo também acabou abrindo espaço para as grandes arenas. Tá na hora do nosso último episódio da série Campos Invisíveis. Aqui, documentado. Revista do América de outubro de 1948, que garantia que o estádio reformado, o Alameda, seria palco da 4ª edição da Copa do Mundo. Mas, como sabemos, isso nunca aconteceu. De 1950, o Tarcísio Negrão de Lima, então prefeito de Belo Horizonte, que era um dos fundadores do América, um dos jogadores do DECA, havia prometido a CBD na época, né? Que hoje é CBF, né? Que Belo Horizonte iria ser sede de um dos grupos da Copa do Mundo. Veio aí a comitiva da FIFA, visitou o estado da Alameda e viu que ele não tinha condições. Eles queriam 20 a 30 mil espectadores. E a nova Alameda, aquele novo estádio, comportaria de 12 a 15 mil. Por isso, o segundo estádio da América deixou de ser histórico. Aliás, ele foi muito mais do que um templo do futebol, porque o Alameda foi um dos primeiros centros poliesportivos da cidade. A última página da nossa história começa exatamente aqui, bem do lado do Parque Municipal, como você já sabe, berço do futebol em BH, entre as Alamedas Ezequiel Dias e vereador Álvaro Celso, veio o estádio Alameda, o segundo do América. Mas, como aquele primeiro, no Mercado Central, deixou de existir. Assim que ele é inaugurado em 23, logo depois, um ano depois, a prefeitura propõe uma permuta do terreno do estádio do América para construir já o mercado municipal da cidade de Belo Horizonte, com a promessa de que, na permuta, a prefeitura daria um outro terreno e também custearia as obras de construção desse outro estádio. Até pouco tempo atrás, aqui funcionava um supermercado cheio de opções para consumo. Aliás, variedade é algo que existe desde os tempos de Alameda nesse endereço, porque na época eram vários esportes a serem praticados no clube. Quem nos garante isso é um sócio desde a década de 30 e também presidente de honra do América, Afonso Celso Raz. O basquete, o voleibol do América era muito bom. A natação muito boa. A piscina tinha um trampolim para saltos ornamentais, o América tinha. A piscina era muito funda, era 7,5 metros. Tudo na Alameda. Com tanto incentivo nos mais variados esportes, o América foi casa do primeiro atleta olímpico mineiro, Juvenal dos Santos, fundista brasileiro que competiu em Berlim em 1936. Só que ele, nem de longe, é a figura mais importante que já treinou no estádio da Alameda. Então, a grande maioria de torcedores do América na época era classe médica, inclusive o Juscelino Kubitschek, nosso presidente da República. Nome que significa muito pro América, mas que virou homenagem mesmo, foi no primeiro estádio do Cruzeiro. Em 1º de julho de 1945, o estádio é inaugurado com o nome de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino Kubitschek é tão amigo do Cruzeiro que os diretores do Grêmio das 5 Estrelas resolveram denominar o seu majestoso estádio Estádio Juscelino Kubitschek de Oliveira. O que agradou sensivelmente não só aos cruzeirenses, como a toda a população da capital, porque o grande patrono do Cruzeiro é grandemente querido de todos nós. Só que as crises financeiras e as brigas internas mudaram o destino desse lugar. Com a chegada da Copa do Mundo de 1950 no Brasil, os jogos que aconteciam aqui foram transferidos para o Campo do Sete, o mais moderno da época. A gente tem uma estimativa de que o Alameda comportava em média 12 a 15 mil pessoas.
O Antônio Carlos também, 15 mil pessoas. O Estadinho do Palestra, no início, era bem mais acanhado, era por volta de 600 pessoas, mas quando ele é reformado e vira o Juscelino Kubitschek, ele vai para 10 mil pessoas. O Independência sozinho tinha a mesma capacidade de público dos 3 somados. Em 1965, a inauguração do Mineirão decretou fim ao estádio do Cruzeiro. O último jogo oficial aqui foi um amistoso contra o Democrata de Sete Lagoas. Goleada do time que foi a base do campeão da Taça Brasil de 66. O clube estava aqui reformando o clube social e os primeiros degraus ali de baixo, o pessoal estava jogando fora. E aí amigos meus e pessoas que gostam da história do Cruzeiro falam, pô, estão jogando o tijolo do estádio, um pedaço, aí o pessoal guardou um para mim e alguns outros amigos que eles colocaram na caixinha e tudo, e esse meu vai ficar bem guardado também por muito tempo. É um pedacinho do antigo estádio aqui do Barro Preto. Em pé de igualdade, os rivais viviam histórias parecidas, cada um no seu estádio. Porque com o surgimento do estádio do 7 de setembro, o Antônio Carlos, estádio do Atlético, já não comportava mais uma torcida que crescia, muito embalada pelo Pentacampeonato Mineiro, de 1950 a 54. O último jogo profissional ocorreu em 62. E o último jogo amistoso em 68. E depois disso ficou somente com as categorias de base até 74, quando foi desativado totalmente. O Estado, a Prefeitura pegou o terreno de volta. Na década seguinte, uma nova fase, o estádio Antônio Carlos já não recebia mais jogos oficiais. Então, campo e alojamento viraram uma espécie de iniciação para uma geração de ídolos. Aqui era o clube do Galo, piscina, futebol salão, basquete, tinha todos os esportes aqui. O primeiro jogo que eu fiz aqui, no infantil, saiu a bola, aí eu fui driblando um por um, assim, os meninos tudo de apartamento, aí eu driblei, entrei com bola e tudo. Essa foi meu cartão de visita aqui pro Galo. Visto com os olhos de hoje, parecia até uma questão de tempo para que o futebol vencesse as disputas com o ciclismo e as corridas de cavalo se espalhassem por toda a cidade. Daí em diante, o esporte cresceu em popularidade e estrutura, passou dos campos para os estádios, chegou nas arenas e o tal padrão FIFA.